Olá, seja bem-vindo. Está no ar o 27 Segundos, pela RCTV, canal 27 da NET Digital. Eu sou Hermes de Luna. Vamos direto às imagens do que foi notícia, o que virou manchete em 27 segundos pelas lentes da RCTV. Pois é, estamos de volta com o 27 segundos. No primeiro bloco, nós vamos conversar hoje aqui um programa especial. Vamos conversar com os nossos comentaristas, Edinho Magalhães de Brasília, Arquimedes de Castro de Campina Grande, Lena Guimarães de João Pessoa, tudo ao vivo para a gente debater a situação política do Brasil. A cada momento aparece uma novidade em Brasília, que é o centro do poder, e a repercussão é imediata. Amanhã tem manifestação em favor do ex-presidente Lula, da presidente Dilma Rousseff, aqui em João Pessoa e em várias cidades do país. Manifestação marcada pelo Partido dos Trabalhadores e por movimentos sociais de trabalhadores ligados principalmente à Central Única dos Trabalhadores, a CUT. Vamos conversar sobre tudo isso. Hoje teve sessão especial na Assembleia, a sessão ordinária foi suspensa, foi transformada em sessão especial e foi debatida a crise política. Cerca de 50 manifestantes ocuparam as galerias da Assembleia Legislativa hoje pela manhã, todos vestidos com vermelho, a grande maioria vestida de vermelho, e foram protestar em favor da presidente Dilma Rousseff. Primeiro, aí está no início da sessão, e o deputado Anísio Maia fazendo um discurso contra Sérgio Moro. No sentido de que nós queremos as mudanças desse país e apostamos. A manifestação na Assembleia durou praticamente toda a manhã de hoje. Os deputados se revezaram na tribuna com representantes desses segmentos sociais. Repito, cerca de 50 pessoas estavam presentes nessa manifestação pacífica lá na Assembleia Legislativa. Entre os presentes, o atual presidente da CUT, o Paulo Fernando, e também o presidente estadual do PT, Charlton Machado. Todos comentando essa crise política. Vamos a Brasília primeiro conversar com Edinho Magalhães. Boa noite, Edinho. É muita movimentação, muita novidade. Só no meu deslocamento de casa para cá, já teve novidade em Brasília. É assim que funciona, né? É rapidez. Boa noite, Hermes. Boa noite a todos que nos ouvem, nos veem. Brasília realmente vive um momento muito dinâmico. Pena que não é um momento positivo. Temos um momento de grande instabilidade governamental, instabilidade institucional e também instabilidade jurídica. O governo, pelo executivo, não consegue sequer fazer as nomeações devidas de seus ministérios. O Palácio Planalto tem dificuldades desde a semana retrasada com o ministro da Justiça, esta semana com o ex-presidente Lula na Casa Civil e também, Hermes, embora tenha conseguido fazer a nomeação do ministro da Aviação Civil pelas formas legais, foi um tiro no pé politicamente falando, porque afastou desse evento, dessa solenidade, o presidente do PMDB, Michel Temer, e caciques do partido como Renan Calheiros. Então, a posse do ex-presidente Lula foi realmente mais um tiro no pé para o Planalto em função desse distanciamento do PMDB e dessa instabilidade institucional. Eu também digo que é uma instabilidade jurídica, Hermes, porque as ações contra a posse do Lula já são 10 ações, já somam 10 ações de juízes federais ou de partidos políticos, todas em direção ao Supremo Tribunal Federal, que é onde deverá ter a grande leva e a grande expectativa em torno do que pode e não pode, do que deve e não deve, na República tão confusa de Brasília, Hermes. Pois é, Edinho, a posse foi hoje pela manhã, mas já tem liminar, mais de uma liminar suspendendo, né? Tem site aí dizendo até que já foram 6 liminares concedidas em diversos lugares, localidades do país, mas oficialmente 2, uma no Rio de Janeiro, né, com a juíza, que foi a mais recente.
Exatamente. Só que já tem sites que revelam que tem 10 ações em curso para análise no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, não somente os juízes federais estão levando essas ações a cabo, mas também ações movidas por partidos políticos e ações civis públicas que estão se dirigindo, estão sendo apresentadas no Supremo Tribunal Federal. Enquanto isso, a Câmara vive um outro momento. O Congresso Nacional vive um momento de paralisia, de suspensão dos trabalhos em torno da comissão do impeachment, que foi a grande novidade do dia, de hoje à tarde até agora, neste momento ainda está acontecendo aqui em Brasília, ao vivo, lá na Câmara dos Deputados. Hermes. Pois é, Dinho, a gente está acompanhando aqui e é impossível, né? Lula conseguir uma estabilidade, seja ela política, seja ela econômica, diante de tanto confronto, tanto conflito, os dois lados nas ruas. Nós estamos acompanhando o noticiário nacional também, pelas emissoras de TV que fazem a cobertura nacional, a Rede Record de televisão, principalmente, e a Record News, e vendo aí, inclusive, de que há manifestações espontâneas em Brasília e em São Paulo, impressionante, como ontem em Brasília tinha 2.000 pessoas. Hoje, segundo os cálculos da polícia, tem 5.000 pessoas. Os manifestantes dão mais. Quer dizer, é impressionante a quantidade de manifestantes nas ruas. Na Avenida Paulista, tem cerca de 10.000 pessoas. É incrível, Hermes, porque é uma dicotomia. Na verdade, a chegada do ex-presidente Lula no governo deveria ser para acalmar os ânimos, para aplainar as ideias, para poder fazer uma ponte de entendimento com o Congresso Nacional e retirar os muros de obstáculos que se formam ao redor do Palácio do Planalto, com clara sinalização ao mercado acerca da economia. Mas desde o anúncio da nomeação, só teve atrapalhadas, protestos, manifestações, ações, e o mercado ficou arrepiado. Né? A bolsa continua caindo, o dólar continua subindo, o mercado está reagindo mal, o Congresso Nacional está reagindo mal, a população também, e o Planalto fica cada vez mais isolado. Quer dizer, aquela analogia de que a presidente Dilma corria o risco de levar o problema para dentro do Palácio do Planalto, né? Ela já doente traz algo que está com uma, digamos assim, uma infecção, então levou isso para um problema generalizado na República. É importantíssimo que nos próximos dias, nas próximas semanas, o Supremo Tribunal Federal possa esclarecer o que está certo, o que está abusivo, o que tem de errado, né, acerca da quebra do sigilo, quebra do sigilo da Lava Jato, o vazamento das informações, se houve tentativa de fraude processual, se vai haver alguma investigação ou abertura de inquérito com relação ao conteúdo, né, das conversas que foram captadas pelo grampo da Polícia Federal, se esse grampo realmente foi legal. Enfim, o Supremo tem que chegar e fazer um freio de arrumação e puxar a ordem do caos para restabelecer a estabilidade na República. Hermes. Ok, Edinho, daqui a pouco a gente volta aí de Brasília. Você ainda participa do segundo bloco, porque eu vou chamar agora a matéria hoje da Assembleia, né? Eu falei aqui sobre a situação na Assembleia Legislativa. A sessão ordinária foi suspensa, transformada em sessão especial para debater a crise. Quem apareceu por lá foi o presidente do PT paraibano, Charleton Machado, e o discurso dele foi de ataque ao juiz Sérgio Moro. O que aconteceu ontem tem que entrar para a história com uma violação constitucional clara. É como se Obama fosse investigado pela CIA e colocasse a sua fala sem autorização nas redes nacionais de televisão, de rádio, enfim. Então isso é um absurdo. A Constituição brasileira garante ao chefe de Estado seu foro, garante o seu direito, né, que é apenas dado pelo Supremo, caso haja qualquer quebra de seu sigilo. Então o que aconteceu ontem foi de uma gravidade constitucional inaceitável. A Constituição tem que ser preservada, nós lutamos para isso. Não podemos exacerbar o papel, que é o papel de sua oposição, o papel de investigar. O que Moro fez ontem foi de uma irresponsabilidade que merece ser representado no Conselho Nacional de Justiça, como também a Polícia Federal deveria ter toda a sua culpa demitida pela irresponsabilidade. Não se pode criar um estado de exceção dentro do Estado Democrático de Direito. Nós pedimos que ele comentasse o teor das gravações feitas no telefone usado pelo ex-presidente Lula.
Trata de gravações de intimidades. Eu acho que mais do que a preocupação com o teor das gravações é o que foi feito. É isso que a gente não pode minimizar. E temos que fazer esse debate público de forma clara, transparente e corajosa. É uma irresponsabilidade, é um crime e a gente não pode conciliar com o crime em nenhuma maneira. Qual a expectativa dos organizadores para as manifestações de amanhã? Muita gente, vamos mobilizar muita gente. Amanhã aqui na Paraíba, em São Paulo, no Rio, em Brasília, estamos mobilizando os movimentos sindicais. Eu tive ontem na universidade, nós temos mais de 100 professores comprometidos a fazer chamamento de seus alunos. As entidades estudantis do Brasil estão fazendo isso, servidores. Bom, aí está aí Charlton Machado falando da atuação de Sérgio Moro. Por falar em Sérgio Moro, a nossa enquete é sobre o juiz. Você lembra que a Assembleia Legislativa aprovou um requerimento com votos de aplauso ao juiz Sérgio Moro. O mesmo aconteceu na Câmara Municipal de João Pessoa, que também aprovou um voto de aplauso ao juiz federal que está no centro dessa crise, que é o personagem principal que é contestado e amado, odiado e amado ao mesmo tempo pelos dois lados. E nós perguntamos na enquete da RCTV desta quinta-feira, o juiz Sérgio Moro merece receber a medalha da Assembleia Legislativa, lembrando que a medalha de Epitácio Pessoa, a mais alta honraria da Casa Legislativa Paraibana, a autoria dessa concessão da medalha é do deputado estadual Arthur Cunha Lima Filho. Você tem aí o restante do programa, no quarto e último bloco do programa, vamos dar o resultado. Use o Twitter, @RCTV_canal 27. No Instagram você também pode se manifestar e interagir aqui com o programa 27 Segundos. Outro presidente de partido que esteve na Assembleia Legislativa hoje foi Ronaldo Barbosa, do PSB, aqui de João Pessoa. Mesmo não havendo a militarização, ele vê como um grande golpe. Esse ato do Moro demonstra de que tem muita coisa sendo feita escondido por fora da legalidade. E na medida em que isso foi feito, é preciso que se tenha muito cuidado, porque existe o golpe em andamento. Não será um golpe militar, um exército fardado, não. É um golpe daqueles que não aceitam o resultado das urnas, que, portanto, querem atalhar um caminho mais perto, tirando um governo democraticamente eleito para impor, na verdade, os seus desejos. Aí o Ronaldo Barbosa, que é presidente municipal do PSB aqui em João Pessoa. Nós vamos ao intervalo, daqui a pouco a gente volta, traz de volta também a Edinho Magalhães de Brasília com mais informações ao vivo aqui no 27 Segundos. Aproveita aí o intervalo, vá no Twitter da RCTV, @RCTV_canal 27 e vota lá na nossa enquete. E o juiz Sérgio Moro merece receber a homenagem da Assembleia, sim ou não? Você fica à vontade e vota. Vamos ao intervalo, a gente se volta em seguida. Estamos de volta com 27 segundos. Olha, a nossa enquete aqui está bombando, está pegando fogo. Daqui a pouquinho a gente mostra o resultado da enquete, o resultado final, só no último bloco. Está bem movimentada. Vamos trazer agora direto de Brasília novamente Edinho Magalhães com mais informações. Edinho, e a bancada federal paraibana? Por aqui todo mundo se pergunta qual o posicionamento dos nossos 12 deputados federais. Você já tem esse mapa? Muito bem, Hermes. Vamos por partes. Primeiro, a comissão do impeachment ela foi formada hoje. Ainda há pouco, a Câmara dos Deputados elegeu o presidente e o relator dessa comissão de impeachment, que ela vai apresentar um parecer sobre o processo de impeachment, sim, ou arquivamento, né, no caso não, nos próximos 45 dias. E o plenário da Câmara ainda vai ter que votar esse parecer, pelo sim ou pelo não. De qualquer forma, a presidente precisa de 171 votos para tentar evitar o pior, que é o impeachment. Já a oposição tem que reunir 342 votos. Mas o que era difícil está se tornando cada vez mais factível, Hermes. O presidente da comissão especial que vai analisar o impeachment é o deputado Rogério Rosso, do PSD do Distrito Federal. Ele que é o líder da bancada e tem no deputado Rômulo Gouveia o seu vice-líder aqui em Brasília, na Câmara dos Deputados. E o relator vai ser o deputado Jovaí Arantes, do PTB do Goiás. É importante frisar, Hermes, para quem está em casa, que esses dois deputados, apesar de fazerem parte de partidos que, em tese, são da base, são muito ligados a Eduardo Cunha. Tá? Então, o presidente da Câmara conseguiu colocar pessoas que não são do seu partido, não são necessariamente ligados
ao bloco do PMDB, porém ele tem uma ascensão, uma influência nesses dois nomes, Rogério Rosso e Jovair Arantes. Dentro da Comissão Especial de Impeachment, são 65 membros. A preço de hoje, no extrato que foi feito ainda há pouco, Hermes, pela grande imprensa, a presidente Dilma poderá ter até 33 votos. Só que 31 já são garantidos da oposição. É um placar muito apertado. Aliás, é um placar que está dinâmico, né? É um extrato do dia de hoje. Seria 31 votos contrários, 5 ainda indefinidos e 28 a favor da presidente. Supondo que esses 5 virem a favor dela, você tem aí um placar muito apertado para esse parecer e ir para o plenário da Câmara. Ela precisaria aí sair dessa comissão de impeachment com uma ampla maioria. Agora, como vão votar os deputados paraibanos? Desses 3 que já estão na comissão, 2 são suplentes, que é o Wellington Roberto e Manuel Júnior. A levar em consideração a proximidade deles com o presidente Eduardo Cunha e, em especial, do Manuel Júnior com o vice-presidente Michel Temer, é bem provável que eles votem pelo impeachment da presidente. O membro titular, entretanto, o único que poderia votar, que já está com o voto garantido dentro da comissão, é o deputado Aguinaldo Ribeiro, que é o líder do PP, que já foi ministro da presidente Dilma e que, portanto, deve votar a favor dela. Agora, diversificando os 12 parlamentares, né, fazendo um extrato maior, mais amplo, quando esse parecer chegar no plenário da Câmara, daqui a 45, 60 dias, talvez no máximo, nós teríamos, então, Aguinaldo Ribeiro, Luiz Couto, Damião Feliciano e o Wilson Santiago Filho, prováveis votos favoráveis à presidente Dilma. Prováveis votos contrários seriam os de Benjamin Maranhão, o de Efraim Filho, o de Marcondes Gadelha, ou Pedro Cunha Lima, quando ele retornar, e o de Hugo Mota, que é do PMDB, também muito próximo do presidente Eduardo Cunha. Sobrariam 2 indefinidos que eu não consegui conversar, mas que, por relações familiares ou por relações com alguns membros do governo, talvez possam votar com a presidente ou não. Essa indefinição pode definir para onde a bancada federal vai pender, que seria os campinenses Rômulo Gouveia e veneziano Vital do Rego. Essa é a minha, é o meu placar, Hermes. 4 contra, 4 a favor e 2 ainda definidos, podendo ser 8-4, né? Não, 6, são 12. Podendo ser 7-5 para um lado ou 7-5 para o outro. Pois é, Edinho, vamos continuar acompanhando. Edinho Magalhães, boa noite para você aí de Brasília. Obrigado pelas informações hoje. Amanhã a gente está aqui 8 e 9 da noite, me atrapalhando aqui no horário, 9 da noite, no 27 segundos na RCTV, que é tanta confusão, tanto programa, tanta informação, que a gente se atrapalha até na hora. Falou? É verdade. Amanhã, 9 da noite aqui no 27 segundos. Uma boa noite a todos. Uma boa noite, Edinho Magalhães. Bom, e o deputado Frei Anastácio partiu também para o ataque ao juiz Sérgio Moro. Na opinião do deputado estadual do PT, o magistrado não tem mais moral para conduzir o processo. O juiz Sérgio Moro, ele já extrapolou tudo. Acho que ele não tem mais moral para ficar à frente de todo esse processo. Uma vez que usou de maneira baixa, né, pegar falas da presidente, divulgar. O senhor acha que ele politizou o trabalho da justiça? Não, ele não só politizou, mas ele hoje politiza o trabalho da justiça, entendeu? Ele tem o foco certo para atacar, que é o PT, que é a presidente Dilma, que é o ex-presidente Lula. Então, o foco é claro. Quem se somou às críticas à justiça pela liberação das escutas telefônicas foi a deputada do PSB, Estela Bezerra. A justiça não pode ser parcial, não pode ser seletiva e não pode direcionar segredos de justiça para que a imprensa a veicule da maneira que veiculou. O Brasil não está tendo tempo sequer de deixar baixar a poeira para compreender os fatos. O processo judicial tem que acontecer. Quem tem responsabilidade e quem desviou dinheiro público vai ter que responder, mas dentro dos trâmites jurídicos. Porque se o presidente, um ex-presidente, um ministro,
está submetido a isso o que se diz de um cidadão comum, dentro de uma justiça que não cumpre a letra da lei. Aí, deixando de lado os meios para obtenção dos áudios, Estela comentou o teor das gravações divulgadas ontem. Pegar uma parte de um diálogo meu durante o dia que eu faço com muitas pessoas, você pode usar de qualquer maneira. Eu acho que isso não pode ser feito dessa maneira. Você tem um processo que é complexo no nosso país, cuja linha do tempo, se você remotar, vai estar em outros governos e que é preciso tratar com essa seriedade. Não pode se condenar e se utilizar fragmentos de informação para construir o que está se construindo. Nós ouvimos todos os lados, você já ouviu aqui o presidente do PT, o presidente do PSB, Estela Bezerra, Frei Anastácio, agora é a vez do deputado Dinaldinho Vanderlei. Ele ironizou a nomeação de Lula, disse que não se espantaria se a presidente nomeasse Marcelo Odebrecht para o ministério de seu governo. Infelizmente, nós vimos abertamente e ao vivo, né, a presidente se utilizar de todas as formas possíveis e imagináveis do seu poder para que Lula não fosse preso. Eu fico imaginando o diretor da Odebrecht, Marcelo Odebrecht, também sendo ministro, né, o ministro da infraestrutura do país, das cidades, e para evitar uma prisão ou evitar o processo na Lava Jato. Eu vi um ex-presidente da República se achasse bem acima do Congresso Nacional, do Senado Federal, do Superior Tribunal de Justiça, da própria presidente, né, na qual a presidente chamam de presidente e ele chama ela de querida. Infelizmente, o país vive esse caos que não deveríamos estar. É um momento histórico e triste para o país. Aí o deputado Dinaldinho Vanderlei se manifestando. Vamos a Campina Grande. Quero ouvir Arquimedes de Castro. Boa noite, Arquimedes. Para você a situação complicou mais ainda de ontem para cá ou deu uma aliviada? Boa noite, Hermes, amigos e amigas do 27 Segundos. Vou começar comemorando. Não vai ter golpe. Não vai ter golpe. Não vai ter golpe. Porque o processo de impeachment começou na Câmara dos Deputados, a comissão está instalada com o aval e o selo do Supremo Tribunal Federal, o rito de impeachment está definido, a comissão está definida, portanto, não vai ter golpe, vai ter processo político e processo judicial que pode terminar com o fim desse governo. Como eu havia dito aqui no 27 Segundos, a presidente Dilma renunciou hoje ao cargo ao nomear o ex-presidente Luiz Inácio como ministro da Casa Civil. Só que deu águia, né? Várias ações judiciais contestaram o óbvio, que o ex-presidente foi transformado em ministro para fugir da prisão a ser decretada pelo juiz Sérgio Moro. Várias ações foram impetradas, estão querendo desqualificar os juízes federais, né? É típico de um governo totalitarista, de um governo marxista, trotskista, leninista, que quer dizer que o judiciário é o inimigo, a imprensa é o inimigo e o Congresso é o inimigo. Apenas os aliados petistas, os vermelhos, é que são os amigos do poder. Agora, eu quero levantar uma questão, meu caro Hermes de Luna. Como conselho, né? Eu sei que a presidenta Dilma não vai ouvir o que eu estou dizendo, mas lá vai, né? Vai que um aliado dela está vendo. Presidenta, a senhora deveria ter instalado no seu telefone, quando disseram que a NSA estava ouvindo suas conversas, um aplicativo muito simples chamado CryptTalk. Tem aí na loja do iPhone e também das lojas de aplicativos, custa $10 e com esse aplicativo instalado, ninguém ouve o que você fala e ninguém vê suas mensagens. A presidente Dilma foi de um amadorismo, né, de uma ingenuidade absurda ao conversar coisas absolutamente sigilosas sem usar um esquema de criptografia que está aí disponível em qualquer loja e custa apenas $10. Veja só, quanto vai custar essas escutas telefônicas para o PT e para a presidente Dilma? Teria economizado tudo isso se tivesse baixado o CryptTalk, que custa $10 por mês, eu tenho no meu telefone, e por isso ninguém ouve o que eu converso, ninguém vê o que eu passo de mensagens.
Hermes de Luna, eu quero também aqui elogiar a postura do ministro decano Celso de Mello, que passou um pedido gigantesco no início da sessão do STF em Lula, que chamou o Supremo Tribunal Federal de acovardado. Também homenagear o ministro do Supremo Tribunal de Justiça, que também agiu a isso. E a que reagiram a esse monte de palavrão dito por um ex-presidente que deveria se dar ao respeito. O processo de impeachment está caminhando, a Bolsa de Valores teve a maior alta nos últimos 7 anos, o dólar está em baixa e em breve teremos um novo governo no Brasil, Hermes. Ok, Arquimedes de Castro, daqui a pouco a gente volta a conversar. Deixa eu dar uma informação que chega aqui na internet. O desembargador Cândido Ribeiro, presidente do Tribunal Regional Federal da primeira região do Distrito Federal, derrubou na noite de hoje a liminar da Justiça Federal de Brasília, que havia suspendido a nomeação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para ministro da Casa Civil. Portanto, a primeira liminar foi derrubada. Ainda tem outra liminar lá no Rio de Janeiro, de uma juíza do Rio de Janeiro, que ainda não há notícias sobre a sua derrubada. Vamos ao intervalo e a gente volta em seguida com o terceiro bloco do 27 segundos. Ainda tem Lena Guimarães, tem outras repercussões da crise política instalada no Brasil. Nós ouvimos outros deputados de vários lados. Você fica informado por dentro de tudo aqui no 27 segundos. De volta com o 27 segundos pela RCTV, o também oposicionista Bruno Cunha Lima, que é do PSDB, falou em tráfico de influência ao se referir à nomeação de Lula. O ex-presidente Lula, que havia sido convocado, segundo se falava na boca miúda, para tentar segurar o processo de impeachment e depois trazer uma governabilidade, a mínima governabilidade de volta para o presidente Dilma, na verdade, o que ele trouxe consigo foi a Lava Jato diretamente para dentro do Palácio do Planalto e uma temerosidade no país inteiro de que agora não se respeitem mais minimamente quaisquer instituições. No instante que você ouve as gravações que foram veiculadas pela 24ª etapa da Lava Jato, você facilmente atesta o fato de que o presidente Lula pede à presidente Dilma uma intervenção no Supremo Tribunal Federal no sentido de tomar uma decisão que venha a beneficiá-lo. Isso é de uma temerosidade para o Estado Democrático de Direito, para o bom respeito e a convivência entre as instituições. O tráfico de influência que o presidente Lula se propõe a fazer é uma coisa absurda. Tá aí o Bruno Cunha Lima, que também falou sobre a citação de Aécio Neves na delação de Delcídio do Amaral. Ele disse que essas acusações feitas pelo senador do PT são sem fundamento e já foram assumidas como errôneas pelo próprio senador em outras ocasiões. O que nos difere é uma tentativa clara do governo do PT, do presidente Lula, da presidente Dilma, interferirem nas investigações, nas instituições, quererem pormenorizar, nivelando por baixo aquilo que todos nós sabemos em relação à Polícia Federal, ao Ministério crime Público, contra a República, sofrendo ataques diários e sistemáticos por parte do governo, que ataca a todos, a tudo e a todos, diferente de nós. Se constou o nome de Aécio ou de quem quer que seja, investigado será. E no final das contas haverá apuração. Como houve, inclusive, Delcídio entregou naquela época em que houve na CPI, acho que do Carlinhos Cachoeira, envolveram o nome do governador do Goiás e depois ele entregou, que na verdade envolveram somente com finalidades políticas, que ele nada tinha a ver. Já o deputado Tião Gomes, que é o presidente estadual do PSL, aqui na Paraíba, lamentou que os trabalhos na Assembleia não avancem para acompanhar os desdobramentos da política nacional. Reunimos todo o partido, todos os pré-candidatos a vereadores, 41 pré-candidatos, e o PSL já está e vai ser conduzido pelo vereador Lucas em João Pessoa. Nós vamos entregar a presidência a Lucas e vamos fazer uma festa de filiação na próxima semana, conforme a agenda minha e a agenda do nosso futuro presidente e vereador Lucas Brito. Ele chegando vai ser o pré-candidato a prefeito? Olha, isso é uma opção.
Hoje o PSL tem justamente dentro da pessoa do vereador Lucas um nome que é referência de João Pessoa, pelo seu trabalho na Câmara, pela maneira que ele se conduziu nesses 4 anos, sempre foi um defensor da sociedade, sempre foi contra a administração Luciano Cartacho e ele, com justa causa, está pleiteando justamente uma pré-candidatura de prefeito de João Pessoa. Então, aí o deputado Tião Gomes, claro que você ouviu aí Tião falando de outro tema. Ele falou sobre a filiação do vereador Lucas de Brito Pereira, ele que se desfiliou do DEM, Democratas, ontem, e ontem mesmo se reuniu com Tião Gomes, com dirigentes do PSL e definiu a filiação no PSL. Essa filiação acontece na próxima semana, quando o PSL também anuncia se Lucas será ou não pré-candidato a prefeito de João Pessoa. Deixa eu voltar ao tema da crise política no Brasil, que é o que se fala em todo o país. Vamos conversar agora com a comentarista política, articulista política do jornal Correio da Paraíba, Lena Guimarães, nossa companheira aqui, titular absoluta do Rede Debate, sempre às segundas-feiras. Vamos conversar com Lena pela internet. Boa noite, Lena. Para você, a crise avançou ou diminuiu de ontem para cá? Boa noite, Hermes. Boa noite a todos. Com certeza, Hermes, a crise avançou e avançou muito, né? Desde a nomeação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a Casa Civil, a crise tomou uma velocidade extraordinária. E a Paraíba, Hermes, está sendo protagonista nesse momento, viu? Hoje, o senador Cássio Cunha Lima, do PSDB, líder do PSDB no Senado, fez um discurso histórico, não só estabelecendo o que ele considera a culpa da presidente Dilma e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no que diz respeito à obstrução da justiça, como também em defesa do Poder Judiciário e dos que formam da Força-Tarefa da Lava Jato, né? Ele fez uma forte defesa também da divulgação dos grampos da presidente pelo juiz Sérgio Moro. O discurso de Cássio foi tão significativo que tinha uma fila de senadores tão grande para parteá-lo que ele teve que, devido à limitação do tempo, ele teve que escolher alguns, né? Também foi protagonista hoje o deputado Aguinaldo Ribeiro, que é líder do PP, né? E como líder do PP conduziu dentro da bancada a eleição dos integrantes do PP que vão participar da comissão de impeachment, e a surpresa do dia foi que na comissão de impeachment vai estar Paulo Maluf, que responde a 3 processos no Supremo Tribunal Federal e é condenado por lavagem de dinheiro na França, né? Ele está na lista dos procurados da Interpol. Também dá para destacar o posicionamento do presidente do PMDB da Paraíba, o senador José Maranhão, que vinha se dizendo indeciso, mas depois da nomeação de Lula para a Casa Civil, ele passou a defender que o PMDB rompa com o governo, saia do governo, porque ele disse que o PMDB é um partido que sempre esteve na vanguarda e que não pode concordar com a situação que está aí, né? Hoje à noite, a presidente Dilma já foi notificada da abertura do processo de impeachment, né? E na comissão de impeachment, que tem 65 membros, né, as primeiras avaliações já indicam que os pró-impeachment já são maioria, uma pequena maioria, mas uma maioria. Seriam 31 votos a favor do impeachment, 29 contra e 6 indecisos, né? No mapa do impeachment geral da Câmara, Hermes, que a gente conversou até sobre isso hoje no Correio Debate, da TV Correio, né, a posição já mudou, já cresceram os apoios, já cresceu o grupo que é a favor do impeachment. Para você ter uma ideia, na Câmara dos Deputados, 47 deputados, desde a posse de Lula, já passaram a apoiar o impeachment, além dos outros que estavam lá. No total, hoje, são 217 deputados a favor, contra 123
que defendem a presidente Dilma e 172 que agora ainda se consideram indecisos, né? No Senado também houve mudança, os pró-impeachment já são maioria, são 31 senadores a favor do impeachment, contra 25 contra, e 25 que ainda estão indecisos. Para você ver, Lula, que deveria ser o salvador de Dilma, do governo Dilma, está sendo, na verdade, um carrasco do governo dela, né? É complicada essa situação, porque ele foi colocado justamente no Ministério da Casa Civil como uma espécie de salvador da pátria, né? Esperava-se dele uma articulação política muito forte. Para começar, o PMDB nem sequer compareceu, né? Não deu nem importância à posse de Lula, não é isso, Lena? Não tinha nenhuma figura expressiva do PMDB dentro do Palácio do Planalto, né? A presidente Dilma citou uma lista enorme de parlamentares, mas só eram petistas, né? E teve um incidente lá que mostra bem, olha, o Palácio do Planalto estava cercado pela Guarda Presidencial e pelo Exército, né? Que se preparavam para enfrentar qualquer tipo qualquer protesto maior. Mas nem assim ela conseguiu evitar um vexame. O deputado Major Olímpio, do Partido Solidariedade de São Paulo, foi para lá e interrompeu a solenidade gritando vergonha, vergonha, né? Se a gente olhar e lembrar que houve, enquanto estava havendo a posse, no Brasil inteiro houve panelaço, buzinaço, e estão acontecendo protestos em várias capitais e protestos significativos. A conclusão, né, óbvia é de que a gente caminha para um desfecho, sabe? Porque chegamos a um limite, né? Tem também, não dá para esquecer, a posição da FIEP, que hoje, nos jornais de hoje, chegou a divulgar um anúncio defendendo o impeachment. A CNI divulgou uma nota, que é a Confederação Nacional da Indústria, divulgou uma nota pedindo urgência na solução dessa crise, porque a economia brasileira já não suporta, né? E pelos discursos que aconteceram hoje na Câmara Federal e no Senado Federal, há uma consciência dos parlamentares, dos nossos congressistas, de que tem que se discutir, agora não dá mais para protelar, enfrentar, receber a defesa da presidente Dilma e tomar uma posição, seja para confirmar, né, que o processo mandando para o Senado, seja para arquivar e permitir que ela continue no governo, o que pelo cenário de hoje, né, não está fácil, não está fácil. Okay. Bom, Lena, a gente vai ao intervalo rapidinho e volta com você novamente comentando essas informações de Brasília, toda a repercussão, inclusive dentro da bancada paraibana, e também trazendo a repercussão junto a deputados estaduais, outras lideranças lá na Assembleia Legislativa. E na volta do intervalo eu trago a fala de Tião Gomes sobre essa crise política. Você ouviu aí a fala de Tião Gomes sobre a filiação de Lucas de Brito no PSL, que deve ser confirmada na próxima semana. Fique ligado, voltamos em seguida. De volta com 27 segundos, agora sim, vamos ouvir Tião Gomes. Ele lamentou que os trabalhos na Assembleia não avancem por causa desse acompanhamento dos desdobramentos da política nacional. Precisa conhecer os dois lados. Hoje o Brasil só está conhecendo um. É aquele da corrupção, do antipetismo, do anti-Lula, do anti-Dilma. Eu acho que nós temos que juntar as coisas e ver como é que o Brasil, analisar como é que o Brasil está. Sabemos das dificuldades. Nós passamos por uma crise nunca vista nesse país e não sabemos para onde vamos. Também ouvimos o presidente da Central Única dos Trabalhadores aqui na Paraíba, Paulo Marcelo, sobre a manifestação convocada para amanhã. Ele chamou a militância para as manifestações pró-PT, a favor de Dilma e a favor de Lula, que estão marcadas para amanhã. A nossa preocupação, inclusive, eu queria pedir aqui ao governador da Paraíba que garanta segurança para nossos atos, porque o que nós estamos vendo a nível nacional é um assinte à democracia desse país, é uma afronta a nós trabalhadores, e nós queremos mostrar que esse país
né, ainda tem uma democracia que nós temos que continuar defendendo. Convoco todo trabalhador e trabalhadora da Paraíba, isso está acontecendo no Brasil inteiro e nós não vamos permitir esse assalto. Está aí o presidente da CUT. Lembrando que a manifestação em favor de Dilma e Lula está convocada para acontecer amanhã aqui no centro de João Pessoa, em frente ao Liceu Paraibano, 2h da tarde. Na semana passada nós trouxemos, aliás, no domingo aconteceu a manifestação pró-impeachment no Busto de Tamandaré. Cerca de 15 mil pessoas foram, segundo os organizadores, estiveram nesse protesto, cerca de 5 mil segundo as estimativas da Polícia Militar. E amanhã também vamos acompanhar as manifestações pró-Dilma, pró-Lula. Vamos trazendo, como a gente está trazendo aqui, todos os lados no programa de hoje, falando desse posicionamento, tanto dos que são a favor de Dilma e Lula, como os que são contra. Vamos voltar a conversar com Lena Guimarães e Arquimedes de Castro, dessa vez simultaneamente. Arquimedes, você me dá licença, claro que eu vou começar com a dama aqui da noite, doutora Lena Guimarães. Lena, amanhã há uma grande expectativa em torno dessa manifestação, né? Até porque para fazermos comparativos, apesar dessa coordenação, conversei com Charlton Machado, com o próprio presidente da CUT, e eles não querem fazer comparativos com os protestos do domingo passado, mas vai ser inevitável essa comparação da quantidade de pessoas que vão estar nas ruas, né? Com certeza, Hermes. Será inevitável, até porque é a multidão na rua, nas ruas de todo o Brasil, que está levando esse momento político do Brasil à situação atual, né? A esse ponto de fervura, né? Então, os apoiadores da presidente Dilma, do ex-presidente Lula, vão às ruas para firmar uma posição, é um direito que eles têm, devem ser respeitados em qualquer parte do país, né? Devem ser ouvidos, mas dificilmente eles evitarão esse comparativo que, se for significativo, vai ser ruim para quem perder na comparação, né? Verdade. Arquimedes, aí em Campina Grande, tem manifestação prevista amanhã também em favor de Dilma e Lula? Eu fui informado pela professora Marlene Alves, que é defensora do governo petista, que a manifestação ia ser unificada, ou seja, que não iria acontecer em Campina Grande, mas que haveria um ônibus que levaria os campinenses interessados em se manifestar para João Pessoa. E, portanto, não teria nenhuma manifestação aqui em Campina Grande. Eu acho que a expectativa deles aqui em Campina Grande seria de baixa participação, e aí veio a ideia de unificar as manifestações na Paraíba em João Pessoa. Queria aproveitar a oportunidade para parabenizar a Lena Guimarães pela previsão que fez no Rede Debate de que José Maranhão, o senador José Maranhão, provavelmente iria apoiar o impeachment, né? Ele hoje deu uma declaração dizendo que o governo está insustentável, ou seja, aquilo que você, Lena, havia previsto realmente aconteceu. Ele não engoliu aquela história de ter sido preterido durante as eleições, né? Ele guardou para a hora do impeachment. Eu acho que ele guardou para um momento decisivo. Agora, se bem que ele não... Lembrando das características do senador José Maranhão, ele não é uma pessoa vingativa. Mas é que o momento político... Mas ele não tinha motivos nenhum para defender Dilma, como, por exemplo, os petistas defendem, como, por exemplo, o governador Ricardo Coutinho defende, porque se Dilma cair, quem sobe na Paraíba? Quem sobe é Cássio Cunha Lima e o PMDB. Dependendo de quem for ocupar o governo, da circunstância dessa queda, né? E Ricardo cai. Dentro de uma crise econômica dessa, você contar com o governo federal sem condições de ajudar já não é bom. Agora você imagina ter um opositor lá, né? E Ricardo, quer dizer, está defendendo mais ele mesmo do que a presidente Dilma, né? E o ex-governador José Maranhão, hoje senador, né, ele não tem motivo nenhum para se expor nesse momento em que o PT
está caindo cada dia mais, a cada vídeo, a cada notícia da Operação Lava Jato, o conceito dos petistas cai um pouco mais, né? É impressionante, né? É impressionante. Mas você entrevista as pessoas na rua, você observa, entra nas redes sociais e vê os debates que ocorrem nas redes sociais, você ouve os políticos e todo mundo diz uma coisa só, é uma linguagem só, é uma conclusão só, né? Houve um desrespeito ao povo brasileiro na nomeação do ex-presidente Lula, né? A presidente Dilma errou, né, ao tentar protegê-lo, por mais que ela diga o contrário, e ela foi hoje muito didática, né, ao apresentar a defesa, a argumentação dela na solenidade de posse do próprio do Lula, mas é difícil de acreditar. Quem ouviu o diálogo dela por telefone com o presidente Lula, não aceita facilmente aqueles argumentos, não. Ok. Lena Guimarães, Arquimedes de Castro, muito boa noite e obrigado pela participação. Arquimedes, quer acrescentar alguma coisa? Sim, o azar dos petistas. Todas as ações que tramitam aí para caçar o ministro da Casa Civil estão direcionadas, caíram por sorteio, por azar, nas mãos de Gilmar Mendes. Quando o vento está a favor é bom, viu? Mas como diz aquela teoria, né, que quando alguma coisa tem que dar errado, ela dá errado e causa os maiores prejuízos possíveis. É a lei de Murphy aplicada aí aos petistas. É verdade. Boa noite. Boa noite. E lembrando, Lena, que o ministro Celso de Mello, que é decano também do Supremo Tribunal Federal, não poupou a adjetivação que Lula usou nas gravações telefônicas interceptadas pela Polícia Federal, com autorização da Justiça, onde ele diz que o Supremo e o STJ se acovardaram, não é? Ele foi fortíssimo, viu? A fala do ministro, eu tive a oportunidade de acompanhar, fui para assistir a sessão para ver o julgamento, se entrar na pauta, o julgamento do parlamentarismo, e começou logo com a manifestação do ministro. Ele foi duríssimo, né? Duríssimo mesmo. Ele é o decano do STF, o resumo do que ele disse é: Lula vai ser julgado pelo STF e vai ser julgado como qualquer outra pessoa, com o mesmo rigor que vai ser aplicado a qualquer outra pessoa. Não tem proteção para ele. Quem também falou e está na Suíça foi o Procurador-Geral da República, Janot, que também mandou um recado, disse que está no cargo por méritos próprios, pelo estudo, e que não deve gratidão ao PT. Foi esse recado também do Janot, lá em Brasília. Arquimedes de Castro, boa noite. Lena Guimarães, boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchauzinho. Até mais. Amanhã a gente está de volta aqui com 27 segundos. Vou trazer Arquimedes de Castro, vou trazer também Edinho Magalhães amanhã no 27 segundos às 9 da noite. Vamos mudar a pauta um pouquinho, falar da chegada de Gervásio Maia Filho no PSB. Ele participou da primeira plenária do PSB como filiado do partido e fez uma avaliação dos seus primeiros momentos no Ninho dos Girassóis. Desde o anúncio no segundo turno, quando nós nos unimos ao projeto do PSB, que o PSB só teve gestos. Eu, enquanto PMDBista, na época que estava no PMDB, ficava até meio que sem entender o porquê de tantos gestos. A começar pela eleição aqui da mesa da casa. Nós tínhamos apenas 2 deputados. E você veja que nós temos 2 deputados que foram abraçados pelo projeto do PSB e, evidentemente, pelos partidos que compõem a base do governo na casa. O deputado Nabor, no seu primeiro mandato já, primeiro secretário da casa. Bom, e como eu prometi, vamos ao resultado da nossa enquete na noite de hoje. Nós perguntamos, a enquete dura 24 horas, está no Twitter. O perfil do Twitter é @RCTV_canal 27. Já fechamos a enquete. A gente perguntou, o juiz Sérgio Moro merece ser homenageado com a medalha da Assembleia Legislativa? O resultado final está aí na tela. 61% disse que sim, 28% que não. E 11% responderam que sim, mas não agora. Foi esse o resultado final.
Vamos encerrando o 27 segundos desta quinta-feira. Amanhã eu estou de volta. Já coloco no ar, daqui a 1 minuto está no ar a nova enquete do 27 segundos. Você vai responder lá se a pressão das ruas pode fazer com que deputados mudem o voto e passem a votar no processo de impeachment de Dilma a partir de agora. Entra no Twitter, @RCTV_, canal 27. Amanhã, 9 da noite, eu trago o resultado dessa nova enquete.